programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição. Mulheres reclamam da falta de políticas públicas para a saúde e a educação. Acompanhe ainda. Os jovens da América Latina estão hoje carregando a identidade da juventude campesina, indígena, dos estudantes secundaristas e universitários e também dos jovens da periferia que ainda não têm acesso à escola pública. O que move os educadores e educadoras na defesa de seus direitos? Educação em Debate. Um ano após o movimento das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central, que motivou uma greve histórica da categoria, os servidores voltaram a se reunir e traçaram novas estratégias de luta. Foi um ano de muita luta, uma greve histórica, foram mais de 80 dias de greve, além de todas as mobilizações. Nesse dia 27 de julho de 2016, nós assinamos um relatório conclusivo do grupo de trabalho que foi criado a partir da greve. O relatório reconhece as distorções existentes que a categoria já denunciava e tanto batalha para a sua modificação. Agora nós entraremos numa nova fase nesse segundo semestre de 2016, fazendo a cobrança para que o governo cumpra os acordos que ele assinou com a categoria em 2015, seja o acordo geral de maio e seja um acordo específico assinado para a suspensão da greve das superintendências regionais de ensino em outubro. O balanço é muito positivo. Primeiro, porque a gente só consegue modificar a nossa condição de trabalho, a nossa relação no trabalho pela luta coletiva. Se comportar individualmente não resulta em nada de mudança na vida de cada um, de cada trabalhador. Então, o balanço é positivo, primeiro pela capacidade de mobilização, de organização. As superintendências aí gritaram pelo seu reconhecimento, por serem vistas, ouvidas e por quererem também discutir os rumos da luta coletiva. E é isso que é muito importante para prosseguir, a capacidade de continuar construindo coletivamente, de ter essa identidade coletiva enquanto trabalhador e enquanto trabalhadora e fortalecendo cada vez mais o nosso sindicato. As avaliações do movimento das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central são positivas. Porém, os servidores acreditam que é preciso fortalecer a luta para que o governo cumpra o que assinou com a categoria. Eu sou Luiz Carlos, analista educacional da Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre. A minha avaliação sobre a nossa organização é que ela é vitoriosa, em virtude de que nós fizemos a mobilização em todo o estado há um ano e conseguimos a conscientização de todos os educadores para uma luta comum. Mas apesar da nossa vitória, uma ressalva que eu faço é que é preciso que haja um comprometimento maior do governo para atender às nossas reivindicações e também uma conscientização maior daqueles que não entenderam o significado da participação para que possam participar conosco, porque sem participação de todos, a vitória ela tende a não ser a que almejamos. Meu nome é Joelisa, eu trabalho na Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí, sou técnica da educação e faço parte também do grupo de trabalho instituído das Superintendências e órgão central. Desde a finalização da nossa greve em outubro de 2015. Bom, dentro deste um ano de luta, eu faço uma avaliação muito positiva do nosso movimento, porque há um ano atrás ninguém conhecia a superintendência. Hoje nós conseguimos sair da invisibilidade. Hoje a gente passa, todo mundo nos conhece, o governo sabe que tem essa categoria, que a categoria está forte, está se organizando e cada dia mais avançando. O sentimento que a gente faz hoje, realmente a gente tem que, é um balanço positivo, mas a gente tem que avançar. Devemos fortalecer nossas bases em prol do que a gente almeja, que é a correção das nossas carreiras. A superintendência vem passando por um processo de descaso ao longo desses 12 anos, onde que todos os governos que passaram nunca reconheciam que a gente tinha esse pleito, que as nossas carreiras estavam erradas, mas ninguém nunca tomou uma atitude para poder consertar.
Com a finalização do grupo de trabalho, hoje nós temos um documento do governo reconhecendo as nossas distorções. Isso é um avanço muito grande e agora só falta simplesmente efetivar, ou seja, tem que sair do grupo, né, tem que sair do papel e começar esse projeto de lei ser encaminhado e a gente sancionar essa lei e começar a receber a primeira parcela das nossas distorções. Mas isso é uma luta que a gente vai ter que, né, travar com o governo, mas com fé, né, com fé e confiança e muita força de mobilização, a gente vai conseguir sair vitorioso dessa luta. Eu sou Soraya, eu sou técnica da educação e trabalho no órgão central da Secretaria de Estado de Educação. A minha avaliação desse movimento todo que teve início hoje, um dia emblemático, 27 de julho, é um ano, né, do início da nossa greve. Então a avaliação sobre isso é a unidade que foi criada entre os servidores administrativos do órgão central e das superintendências regionais de ensino. Isso foi muito importante para conhecer também e empoderar todos esses servidores no entendimento do que significa uma luta coletiva, que nós só vamos alcançar alguma coisa se nós estivermos à frente dessa batalha. Meu nome é Diego, eu sou analista educacional no órgão central da Secretaria de Estado de Educação e eu tenho o orgulho, a honra de ter participado desse primeiro movimento, né, movimento histórico, que foi a primeira greve dos servidores das SRS e do órgão central, que são servidores administrativos, digamos assim. Foi um movimento histórico. Eu acho que o principal fruto, a principal conquista disso tudo foi porque nós saímos da invisibilidade. Isso foi, sem dúvida alguma, a maior conquista. E o melhor de tudo, nós saímos dessa invisibilidade no seio do Sindiúti. Isso é que foi o melhor de tudo, porque nós passamos a existir para a sociedade, para a Assembleia, para o próprio Estado e no seio do Sindiúti, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Então, assim, aquela unificação que veio desde a UTE, ela foi um passo muito importante com a nossa entrada nesse movimento e no Sindiúti. Eu acho que o principal ganho foi esse, a saída da invisibilidade, a criação de uma identidade e esse estreitamento com o Sindiúti. Isso já tem produzido ganhos, já tem produzido conquistas. A gente tem um acordo, nós estamos agora no eixo de todas as carreiras da educação de cumprimento de acordos e nós temos o nosso acordo, além do acordo geral da categoria. Calendário de lutas. Em luta, educadores mineiros voltam a pressionar o governo por seus direitos. Calendários e eixo da luta. Em assembleia realizada no dia 29 de julho último, o Conselho Geral do Sindiúti votou e definiu para o segundo semestre como eixo de luta específica a cobrança pelo cumprimento dos acordos assinados e avanço na negociação da pauta de reivindicações. Como orientações gerais, foram definidas as seguintes ações: participação na luta em defesa da democracia e contra o golpe junto com a Frente Brasil Popular. Participação nas agendas de mobilização da CUT e da CNTE. Preparação de material para contrapor às propostas do projeto da Escola Sem Partido. Acompanhar e pressionar o Congresso Nacional contra o PLP 257. O Conselho deliberou ainda que o sindicato cobre do governo a situação dos pedidos de aposentadoria, o retroativo do reajuste do piso salarial dos meses de janeiro, fevereiro e março, o cronograma de nomeações, a situação dos trabalhadores adoecidos vinculados pela Lei Complementar 100, o quadro de Escola 2017, o retorno da data do pagamento para o 5º dia útil do mês, o rateio dos trabalhadores da Lei 100, correspondente ao mês de janeiro de 2016, a situação de atendimento do IPSENG, a situação dos diretores apostilados aposentados. Ainda neste mês de agosto, os trabalhadores em educação vão participar de paralisação específica das SREs e do órgão central, com vistas a organizar e articular as lutas nas regiões, e já no dia 13 acontecerão encontros regionais para planejar o fortalecimento da luta nas regiões e articular a Assembleia Estadual do dia 9 de setembro. Outras palavras da juventude. Profissão educador. Tem gente jovem apostando nisso. É quase que incomum a gente encontrar jovens
com vontade e se preparando para encarar uma sala de aula. Alexandra Lucas é uma dessas raridades, vamos dizer assim. O que te motiva a estar se preparando para o magistério? A motivação que eu tenho para me estar me preparando para o magistério é o ato de ensinar, né? Que hoje em dia os professores não são mais valorizados como antigamente. O magistério não é só para você aprender em questão de ser professor, mas também aprender a lidar dia a dia com a criança, porque você aprende o jeito deles lá na escola, a reação, o que ele sente, o que ele expressa, isso. Então, para você, essa transformação que a educação proporciona é o maior valor? É o maior valor ultimamente. Em relação à questão salarial, a gente vê que o professor é muito ainda pouco valorizado, né? Faltam políticas públicas, temos escolas com situações difíceis, faltando estrutura, bibliotecas, em muitas escolas sequer não tem direito. Mesmo assim, você não vai desistir? Não. Mesmo assim, eu não vou desistir, porque é um sonho, né? É a vontade que eu tenho de ir para a sala de aula e, se Deus quiser, eu vou conseguir. Vamos chegar lá. Ivone, o que hoje a escola básica deve interrogar a universidade? Ou seja, que pergunta vocês, enquanto estudantes, gostariam de saber da universidade sobre a educação como um todo? Referente a tantas mazelas, né? Que anda acontecendo aí nas redes mesmo, pública, municipal, estadual, né, que tanto cobram, mas na realidade, na prática, não realizam nada. Poderia ser melhor, né, o estudo dia a dia mesmo, respeito mesmo com os professores, que não está tendo mais. Né, os alunos vão para a escola com aquele intuito de mais brincar do que estudar, porque não vê mesmo, né, se cumprir nada do que é falado. Em relação à valorização dos profissionais de educação, você que está se preparando para entrar, né, nessa área, como é que você enxerga essa realidade? Em questão de valorização, acho que deveria dar mais valor mesmo ao professor, porque para se chegar a ser um doutor, né, seja lá um advogado, um juiz, né, até mesmo os prefeitos, eles passaram pelos professores e deveriam dar, né, o valor merecido aos professores. E por que você está investindo nessa profissão, nessa carreira? Porque eu gosto mesmo de ensinar, né, e gosto de trabalho com criança. Por isso que eu estou investindo nessa área, educação infantil. Quem luta, educa. Durante o encontro pedagógico latino-americano, militante do Levante Popular da Juventude, Júlia Lousada, disse que os jovens da América Latina estão carregando não só a identidade da juventude campesina, indígena, dos estudantes secundaristas e universitários, e também dos jovens da periferia que ainda não têm acesso à escola pública. Para fazer um pouco desse debate do papel da juventude na resistência contra os golpes, mas também na conquista de novos direitos, de novos avanços, e podemos perceber de como que a juventude da América Latina está unida e constrói uma identidade forte. E aí, eu sou diretora da União Nacional dos Estudantes, mas represento aqui o movimento de juventude para além da juventude universitária. A gente, enquanto jovens da América Latina, carregamos em nossas costas a identidade da juventude campesina, da juventude indígena, de todos os estudantes secundaristas e universitários, mas também de uma juventude da periferia que ainda não tem acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. Liderança do movimento dos atingidos por barragens, MAB, diz que a classe trabalhadora foi levada a se iludir na possibilidade de uma convivência harmoniosa de classes. Não temos dúvidas nenhuma que o imperialismo está dando um golpe em vários países da América Latina para determinar um novo passo no marco da exploração do atual sistema capitalista, do atual interesse da máfia, dos criminosos, da grande burguesia internacional que se articulam e a nossa burguesia brasileira atrelada a essa lógica para tornar tudo o que é público privado, para tornar todas as dimensões da vida em mercadoria, para poder aumentar as taxas de lucro desses bandidos nesse momento histórico. É isso com certeza que está por trás da tentativa de privatização das várias dimensões humanas, e a educação é carro-chefe nisso.
porque significa disputar uma boa parte do orçamento dos estados para interesse privado, significa aumentar ainda mais a exploração da força de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e significa principalmente, talvez, aumentar ainda mais os objetivos de tornar a educação uma ferramenta cada vez mais de adestramento dos trabalhadores e trabalhadoras e não da possibilidade daquilo que o Paulo Freire dizia, da emancipação humana, né, do ser humano como um todo. A educação como meio de vida e não como meio de aprisionamento, né, ideológico, aprisionamento às lógicas do capitalismo. Infelizmente, no último período histórico, a classe trabalhadora foi induzida a se iludir com a possibilidade que era possível a convivência das classes de forma harmoniosa, pacífica e bastava fazer belos acordos, belas negociações. E perdeu-se a questão central, que é a capacidade ideológica de se colocar como ator e sujeito na história para dizer, peraí, nós precisamos construir um projeto de emancipação humana e não será nos marcos do capitalismo que isso será possível na nossa sociedade. Então a resistência tem muito a ver com isso hoje, porque a resistência frente ao golpe implica em nós termos muita criatividade e muita sabedoria em dar passos não apenas conjunturais, de dar passos estratégicos para de fato nós chegarmos daqui 50 anos e olhar que a classe trabalhadora se levantou, lutou e talvez derrotou o capitalismo e construiu de fato uma nova sociedade que é o nosso sonho. Mulheres em Marcha. Trabalhadora da saúde, Deonara de Almeida, representando a Marcha Mundial de Mulheres, ressaltou durante o Encontro Pedagógico Latino-Americano a importância das mulheres na luta contra a opressão e o machismo. Somos nós, mulheres, que no cotidiano somos responsáveis pela questão do cuidado, né, porque esse cuidado ainda não foi compartilhado por homens e mulheres, então hoje nós, mulheres, somos as mais responsáveis e não ter políticas públicas, né, de saúde, de educação, significa, sim, uma sobrecarga na vida de nós mulheres. É importante, a gente já viu aí os ataques que eles estão fazendo às nós mulheres, com a campanha A Bela Recatada do Lar, né, colocando uma imagem de mulher como do lar, né, como mulher que não está presente na vida pública, e a gente já deu as respostas, inclusive um processo de dizer para esse governo golpista, para essa burguesia, que nós não queremos isso, inclusive com os movimentos organizados, com as mulheres que ainda não estão em movimentos, dizendo, nós não somos belas recatadas do lar, nós somos mulheres diversas, a vida pública é um espaço que nós mulheres podemos e devemos estar. Então acho que a gente já deu respostas e atualmente a gente enfrenta aí, né, várias questões, principalmente a questão da cultura do estupro, e aí tem um estuprador como assessor do ministro, que é o Marcos Próprio, que já tem várias histórias de estupro, inclusive ele mesmo, né, se gabou de ter estuprado uma mulher, que é Dani Santo, nas redes de televisão. Então, ter isso como pessoa que vai, né, ser consultor do Ministro da Educação, é para nós muito ruim, que significa que tipo de sociedade que eles querem construir, né, e eles vêm junto com isso. A questão da escola sem partido, de não ter o debate de gênero nas escolas, quer dizer, eles querem continuar a perpetuar todo o processo de opressão que nós, mulheres, vivemos nesses milhões de anos aí, né? Principalmente nesses 500 anos de colonização. E agora que nós estamos no processo de avanço, de conquista de espaço, né? De lutar por uma sociedade que não tenha o capital, uma sociedade que não seja machista. Então, eu acho que são processos importantes de luta e que, com certeza, esse golpe, ele tem esse objetivo, então, muito forte sobre nós mulheres. E nós mulheres estamos juntos, né, com os companheiros, com os diversos movimentos, resistindo, lutando, e com certeza nós vamos conseguir barrar o golpe, né?
e vamos conseguir barrar também todo o processo de retrocesso contra a vida das mulheres. A gente sabe que a educação tem um papel fundamental na vida de todas nós. Tanto de a gente conquistar mais espaços, como é um espaço importante do debate da questão da igualdade. Tire sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber qual o prazo para o servidor pedir mudança ou remoção de lotação. O prazo estipulado pelo Estatuto do Magistério para o servidor pedir ou sua mudança de lotação ou sua remoção no primeiro semestre é até 30 de abril. Para o segundo semestre é até 30 de outubro. Esses prazos estão contidos no artigo 72 da lei. Se você tiver qualquer dúvida sobre seu pedido de mudança de lotação ou remoção, pode entrar em contato com o Departamento Jurídico do SINDIUT. Mulheres reclamam da falta de políticas públicas para a saúde e a educação. Momento CUT Minas. Uma das primeiras falas, do ministro da Saúde do desgoverno Temer foi justamente questionar o princípio da universalização do SUS e dizer que o SUS está grande demais para os seus usuários. Então, nós, trabalhadores cotistas da Secretaria de Saúde do Trabalhador, queremos reafirmar que vamos lutar até o fim pela manutenção dos nossos direitos. O SUS é uma das políticas públicas maiores que nós temos no Brasil e também foi gestada pelos movimentos sociais. Nós não vamos abrir mão do SUS, essa grande política pública que várias políticas de saúde do trabalhador está dentro do SUS, como, por exemplo, a questão dos serestes e tantas outras políticas. Nós vamos lutar pela não retirada desse direito da classe trabalhadora. Com luta, com guerra, o Temer sai na marra. Com luta, com guerra, o Temer sai na marra. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O Temer tem sai. Ai, ai, ai. Quero fazer um alerta a todos os profissionais da educação, da rede pública e para a sociedade em geral. Nós iniciaremos em agosto com votações muito preocupantes no Congresso Nacional. O governo golpista do Michel Temer apresentou uma proposta de emenda à Constituição, que é a 241, que limitará os gastos em saúde e em educação para os próximos 20 anos. Isso terá impactos diretos e estruturais na escola pública, na vida do trabalhador em educação e na vida da comunidade escolar. Nós teremos impactos no programa de livro didático, no programa de alimentação escolar, no programa de transporte escolar, na política nacional do piso salarial profissional nacional, na escola de tempo integral, impacto que nós não teremos mais o aumento das vagas das universidades públicas, ao contrário, caminhamos para a sua privatização, o fim da política do ensino profissionalizante. Então, é uma situação muito complicada que os meios de comunicação pouco falam, mas que trará impactos para as próximas gerações que não encontrarão a escola pública mais como nós a conhecemos se essa proposta de emenda à Constituição for efetivada. Na saúde, os impactos são semelhantes. Nós estamos falando de diminuir ou acabar com programas relacionados, por exemplo, ao SAMU, às UPAs, mais médicos, programas nacionais de combate ao câncer, programas nacionais de vacinação. A saúde também sofrerá consequências estruturais e, como o Sistema Único de Saúde nós o conhecemos, ele também não permanecerá com cortes tão drásticos de investimentos. O que esse governo golpista faz é disputar um orçamento que antes era para a maioria da população e agora ele quer disputar para os seus interesses privatistas, para os seus interesses privados. Caminhamos para a retirada de recursos importantes da educação e da saúde e para a privatização dessas duas áreas. Paralelo a isso, também está em curso e para votação no início de agosto
um projeto de lei, que é o 257, que fala sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. Mas o que esse projeto fará mesmo é impor condições muito rígidas e de um ajuste nas costas dos servidores públicos. Quando isso acontece com o servidor público, quem paga a conta é a população, porque haverá restrições em relação a concursos públicos, a reajustes salariais, aumento de contribuição previdenciária, nós teremos menos servidores públicos e, consequentemente, isso também afeta a qualidade e a quantidade dos serviços públicos prestados à população. Então, o que está em curso no nosso país, junto com o golpe, é exatamente a retirada de direitos da população de ter o financiamento de políticas como saúde e educação e a prestação de serviços. Então, é muito importante que, nesse mês de agosto, além das nossas lutas locais, as nossas lutas corporativas, nós possamos fazer uma luta geral, entendendo que a luta pela democracia e contra a ruptura democrática que está em curso no nosso país também é a luta por avançar em direitos. Não haverá nenhum debate e avanço em direitos se nós não tivermos liberdade para fazer a luta e se nós passarmos a enfrentar um Estado neoliberal que fará um período intenso de retirada de direitos, nos sobrando a resistência e uma resistência muito necessária e muito forte. Então, é importante que a gente participe das mobilizações de agosto, que serão propostas pelo movimento social, pelo movimento sindical, pela Frente Brasil Popular, para que nós possamos enfrentar essa realidade, e que a gente converse com a população, porque as consequências desses projetos, dessa proposta de emenda à Constituição, os meios de comunicação não contam à população. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Troca de experiências, tomada de conhecimento e reafirmação de compromissos. Esses foram os principais pontos destacados pelos participantes do 10º Encontro Nacional de Aposentados. Ele é de grande importância porque ele aglutina a participação de professores aposentados de vários estados do Brasil. De acordo com o que nós vimos e assistimos aqui, nós podemos estar inovando as nossas ações dentro dos nossos sindicatos. Muito bom. Se fosse para atribuir uma nota, eu daria 10. Durante todo o dia, os sindicatos e entidades que participaram do encontro apresentaram suas realizações e projetos. E nós vamos levando daqui muita coisa que os outros estados estão fazendo e que nós ainda não conseguimos realizar. Tá? Nós vimos aqui em relação à valorização profissional, tanto do ativo, quanto do aposentado. Conhecer a realidade dos nossos trabalhadores em educação em cada um desses estados. E nos irmanamos com eles também, porque no estado do Paraná enfrentamos as mesmas dificuldades. Um governo déspota que vem agora na retirada de direitos tão arduamente conquistados através do tempo. Nosso lema é: direito não se retira, se amplia. A dinâmica do Congresso funciona também para integrar todos os profissionais que atuam na área de educação no Brasil. Uma escola, ela não funciona só com direção e professores, ela funciona também com os funcionários. Então nós somos todos educadores. E se somos todos educadores, nós temos que participar mesmo de todos os eventos referentes à educação. Seja aqui na CNTE, seja dos aposentados, os não aposentados, os congressos. O relatório produzido pelos grupos formados no 2º dia de evento foi apresentado e aprovado na plenária final. Entre as deliberações estão a criação de uma política que incentive a participação dos aposentados no meio sindical. A luta pela paridade salarial com integralidade também foi um dos pontos destacados, assim como a promoção pela saúde e o lazer. A 10ª edição do Encontro Nacional de Aposentados aconteceu em Natal entre os dias 5 e 8 de julho. Isso traz muito subsídio para a gente trabalhar os nossos aposentados na nossa sede e nos enriquece com essas experiências que são compartilhadas aqui ao longo das discussões. A você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. Você fica agora com o nosso quadro de humor.